Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando mais um programa com a palavra, nesta manhã de quarta-feira mariana. Estamos aí no período quaresmal também, então queremos pedir à nossa abençoada mãe, a Virgem Maria, que ela possa nos indicar o caminho a seguir, que é o próprio Jesus Cristo, e nos ajude no nosso segmento. Ela que é a mãe do povo fiel de Deus, ela que é a nossa mãe, que nos ajude a permanecermos fiéis diante da vontade de Deus. E que Nossa Senhora também interceda por nós, para que o nosso coração possa ser um coração cada vez mais humano, cada vez mais santo, que o nosso coração possa ir se convertendo, que a gente possa ir deixando os nossos vícios, os nossos defeitos, as coisas que não são tão boas e que nos distanciam de Deus. Isso é o período quaresmal. O período quaresmal é justamente isso. É um momento em que nós olhamos para o nosso interior e dizemos, bom, essas coisas aqui me distanciam de Deus. Poxa vida, essas coisas aqui me desumanizam e desumanizam aqueles que estão junto comigo. Por isso eu vou deixar isso de lado. Por isso eu vou abrir mão disso. E vou agora escolher o caminho da vida. Vou abraçar o caminho da vida. Então nós queremos, no início deste nosso programa, pedir a intercessão de Nossa Senhora por nós, pelas nossas famílias também. Nossa Senhora é aquela que em tudo fez a vontade de Deus. Nossa Senhora é aquela que sempre nos indica o caminho a seguir. E o caminho é o próprio Jesus, não é? Ele fala no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que Nossa Senhora vá nos indicando o caminho que é o próprio Jesus. Que a gente possa se aproximar cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo propício, que é o período quaresmal, então é o tempo propício também da gente se aproximar dos sacramentos. Porque ao me aproximar dos sacramentos, eu me aproximo de Jesus. Quanto tempo que você não confessa? Quanto tempo que você não comunga? Se você não está numa situação irregular, nada te impede da confissão e da comunhão. Mas olho, não basta só comungar. A confissão também é necessária. E nesse período quaresmal, então, é momento propício da gente procurar uma boa confissão. Confessar nossos pecados com simplicidade, com arrependimento também. Muitas vezes a gente faz o mal que não quer e deixa de fazer o bem que quer, como vai dizer Paulo aos Romanos, e pedir perdão a Deus e recomeçar a nossa vida. Não espere para confessar nos 45 do segundo tempo, lá na Sexta-feira Santa. Não é nem dia de confissão, nem deveria ser. Nós já estamos aí no período da quaresma. Então, tira um tempo durante esse período, tira um dia durante este período. Faça teu exame de consciência. Muitas vezes existem pessoas que chegam no confessionário e elas travam, elas não sabem o que falar. E falam, ai padre, eu não sei, mas faz 20 anos que eu não confesso. Como que em 20 anos você não sabe teus pecados? Então é necessário fazer o quê? Antes de se aproximar da confissão do confessionário, para melhor agilizar, faça um exame de consciência. Ah, eu tenho facilidade em esquecer. Sou muito desatento e esqueço tudo. Escreve, então, aquilo que a tua consciência te acusa, escreve, vai até o confessionário, fala para o padre que você vai ler. E leia ali os teus pecados com humildade, com sinceridade, pedindo perdão a Deus. E depois disso, então, recebendo a absolvição sacramental, se reconcilia com Deus, com os irmãos e com a igreja e recomeça uma nova vida. Olhemos então para Nossa Senhora nesse momento e vamos pedir a sua intercessão. Intercessão por nós e pela nossa conversão, né? Às vezes a gente pede tanta coisa para Nossa Senhora e tantos pedidos de oração, e tem gente que faz listas de pedidos de orações enormes, assim, que pede oração para Deus e para o mundo inteiro. E às vezes a gente esquece de pedir algo fundamental a Nossa Senhora, a graça da conversão, porque a conversão também é graça. Ela não acontece simplesmente pelo nosso esforço. Obviamente nós colocamos o nosso esforço também, mas muito mais do que o nosso esforço é a graça de Deus que vai nos levando, ou uma palavra mais próxima de conversão ainda, que vai nos empurrando para que o nosso coração vá se moldando cada vez mais ao coração de Jesus. Ninguém melhor do que Nossa Senhora para interceder por nós, para que Deus nos conceda, por meio do seu Espírito Santo, a graça da conversão. Reze junto comigo.
Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o Santo Escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é Preciso, intercedei por nós. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. E o nosso tema de hoje é Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Quem sabe você faça essa oração todos os dias. E todas as missas nós fazemos essa oração, porque é a oração do Pai Nosso. Lembre quando os discípulos chegam até Jesus e dizem a Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus então fala: quando rezais, dizei, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí nós conhecemos toda a oração do Pai Nosso. Oração que deveria ser uma oração cotidiana para todos nós cristãos, né? Na oração do terço nós rezamos, não é? No terço a gente reza aí, em cada mistério, um Pai Nosso, 10 Ave Marias. A oração do Pai Nosso deveria ser essa oração íntima de todos nós cristãos, porque é uma oração ensinada por Jesus. E Jesus nos ensina como chamar a Deus. Se antes os povos chamavam a Deus Javé Sabaoth, Deus dos exércitos, onipotente, todo-poderoso, Deus terrível e temível, nós vemos nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, Jesus muda e fala: olha, quando vocês se aproximarem de Deus, chamem Deus de Pai. Por isso, para nós cristãos, o nome do nosso Deus, que nos foi dado pelo próprio Jesus, é Pai. E os santos vão dizer, São Guido Maria Conforte vai dizer que a maior alegria de Deus é quando nós voltamos o nosso coração para Ele e o chamamos de Pai, porque Ele é o nosso Pai. E pelo batismo, você já sabe, nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Por isso, todo batizado pode rezar com total confiança a oração do Pai Nosso. Por isso, eu e você que somos batizados, podemos com total confiança chamar a Deus de Pai. Mas não só chamar a Deus de Pai, assim, Pai, pronto, formalmente não. Chamar a Deus de Pai porque nós fizemos essa experiência. E é justamente isso que a Quaresma nos convida a fazer, essa experiência. Lembrem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo em Lucas. Justamente é isso que a Quaresma nos convida, a voltar-nos para Deus que é Pai, que não despreza o nosso coração, que não despreza a nossa vida. Tem gente que despreza a sua própria vida. Tem gente que é desprezado por outros. Deus não despreza a nossa vida. E mesmo que a nossa história tenha sido uma história complicada, mesmo que a nossa vida tenha sido uma vida complicada, mesmo que a gente tenha feito algumas presepadas que não devia, Deus não despreza a nossa vida, porque Ele é Pai. Quem sabe você teve um pai muito rude, quem sabe você teve um pai severo. Tem gente que não gosta dessa palavra pai, porque remonta ao pai terreno. Deus é totalmente diferente. Deus é um pai amoroso, misericordioso, que não nos despreza, que não nos condena e que nos acolhe sempre. Esse é o Deus revelado por Jesus. Qualquer coisa que se diga contrário a esse Deus não é revelação que vem de Jesus e, portanto, nós cristãos não devemos aceitar. O Deus de Jesus é um Deus que é Pai, no sentido original da palavra, que transmite a vida, que traz a vida para cada um de nós, mas não só a vida biológica, que sempre traz ao nosso coração
que sempre traz na nossa história um novo sentido para viver. Esse é o Deus revelado por Jesus, por isso Ele é Pai. E é assim que Jesus então diz aos seus discípulos: quando vocês se dirigirem a Deus em oração, chamem Deus de Pai. Que bom seria se nesse período da quaresma a gente também convertesse as nossas imagens de Deus. Tem muita gente que tem imagens de um Deus terrível, de um Deus que vai acabar com tudo, de um Deus que vem com não sei quantos cavaleiros lá do Apocalipse, de um Deus que vai fazer com que caia fogo sobre o mundo como fez cair fogo sobre Sodoma e Gomorra. Esse não é o Deus de Jesus. Nós precisamos também nesse período quaresmal a converter as imagens, a purificar as imagens que nós temos de Deus. Qualquer imagem que nós tenhamos de Deus como um Deus severo, amargurado, castigador, não é o Deus de Jesus, é qualquer outra coisa, é uma divindade que por aí anda, mas não é o Deus de Jesus, porque o Deus de Jesus é Pai, que transmite a vida, que transmite o amor, que transmite a misericórdia, que cada vez olha para nós como seus filhos. Deus não nos olha como suas criaturas, Deus não nos olha como, os seus gatinhos, os seus cachorrinhos, que coisa linda, não. Deus nos olha como filhos, Deus nos respeita como seus filhos e filhas, e sempre traz a nós um novo ressignificado para a nossa vida, um novo sentido para a nossa vida. Por isso então nós chamamos Ele de Pai. E hoje nós queremos olhar para esse aspecto, não que está nos céus, nada disso. Hoje nós queremos olhar para o aspecto de que santificado seja o vosso nome. Nesse período que nós estamos na igreja, nesse período quaresmal, nós queremos o quê? Que o nome de Deus seja santificado. Santificado nas nossas vidas, em primeiro lugar. Santificado nas nossas sociedades, santificado nas nossas famílias, santificado nas nossas comunidades. Que o nome de Deus seja santificado no nosso trabalho. Que o nome de Deus seja santificado na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária. Nós queremos recuperar isso, a santidade do nome de Deus. Esse nome de Deus, que pelas Escrituras, Javé, e que Jesus vai dizer, Pai. Nós queremos que o nome de Deus Pai, então, seja santificado na nossa vida, na nossa história, na nossa família e na nossa sociedade. Recuperemos esse sentido da santificação do nome de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Antes tem um recado para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão.
Você sabia que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi encontrada naquela veste de Juan Diego chamada tilma? Uma imagem que desafia a ciência e a lógica, porque aquele tecido deveria se desfazer em 20 anos e fazem quase 500 que ainda está intacto. Todas as quartas-feiras, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você pode acompanhar comigo, sob a proteção de Nossa Senhora, a novena perpétua. Eu sei, você e a sua família precisam dessa bênção pela intercessão da Virgem Maria. Todas as quartas-feiras, eu aguardo por você aqui na TV Evangelizar para essa novena. Eu sempre gosto de começar louvando a Deus. Qual que é o testemunho que você quer dar? O testemunho é sobre a libertação do crack. Fui presa e lá dentro da cadeia eu fiz oração e no último dia da novena eu fui libertada da cadeia. Não importa o passado, importa o futuro. Louvado seja Deus. Sempre há tempo para se libertar. Experiência de Deus. De segunda a sábado, 10 da manhã e 10 da noite. Na TV Evangelizar. Quer regularizar conta de luz, renovar CNH, tirar carteira de identidade? Vai no Poupa Tempo Paraná que dá. Ele foi criado pelo governo do Paraná para facilitar a sua vida. São mais de 250 serviços num só lugar, que você agenda online ou em qualquer unidade pelo estado. O Poupa Tempo Paraná já tem 16 unidades e vem mais por aí. Precisou? Já sabe. Vai no Poupa Tempo Paraná que dá. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Gente, uma coisa que sempre me falam quando ligam na central é o seguinte, que a visão está ficando curta. Porque você deixou de enxergar como deveria, não é mesmo? O grau do óculos sempre está aumentando, aquela ardência nos olhos, aquela dor de cabeça no final do dia. Você tem aí uma sensação de enjoo, até de tanto ficar forçando a vista durante o dia, ou já está com uma catarata ou com glaucoma, para ler ou escrever tá cada vez pior, então você precisa do Vision X. Vamos acompanhar comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Antes a minha vista queimava muito, começou a arder muito e ficou enfumaçada, não estava vendo nada direito, nada televisão, não conseguia ver nada direito. Eu não conseguia ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou a coceira da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. É isso aí! Liga agora, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Nesta quarta-feira, no programa A Vida em Foco, vamos falar sobre alguns caminhos profissionais que você deve desenvolver habilidades para esse ano de 2026. Então esteja aqui comigo às 3h30 da tarde no programa A Vida em Foco. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, desde aqui dos estúdios da TV Evangelizar para todo o Brasil. E além Brasil também, você que nos acompanha através das redes sociais da TV Evangelizar. TV Evangelizar chega até você, chega a tantos municípios, a tantos lugares, graças à doação de tantas pessoas generosas que nos ajudam para que o nome de Deus seja santificado em tantos e tantos lugares e a evangelização chegue ao coração de tantas e tantas pessoas. O nosso tema de hoje é então, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. E nós vamos lá na leitura de Mateus 6:9, que é a mesma coisa do nosso tema, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Antes de nós continuarmos aqui a meditação sobre a santificação do nome de Deus, vem mais um recado para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água
e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision-X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision-X. Porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision-X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision-X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision-X, o Vision-X da TV, porque Vision-X é o X da sua visão. São palavras de Jesus, quando os discípulos pedem para que Jesus os ensine a rezar. Quando rezais, quando orais, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. No primeiro bloco eu trabalhava essa realidade de olharmos para Deus como Pai nesse período quaresmal e a purificarmos as nossas imagens que nós temos de Deus. Muitas vezes nós temos uma imagem de um Deus muito severo, muitas vezes nós temos uma imagem de um Pai severo. Esse não é o Deus de Jesus. Precisamos purificar a nossa visão. Deus é esse Pai que é o quê? Que é cheio de amor, que é cheio de misericórdia, que vem ao nosso encontro, que ressignifica a nossa vida, que nos ama, que nos respeita como filhos, que nos olha como filhos, não como bichinhos de estimação. Deus nos olha como filhos. E por isso, então, muitas vezes a igreja fala que nós não podemos jogar fora a nossa dignidade de filho e filha de Deus. Quanta gente joga fora a sua dignidade de filho e filha de Deus por causa dos seus vícios, por causa de tantas loucuras. E a igreja fala, não joga fora não, porque Deus sempre vai te olhar como filho. Deus sempre vai te olhar como filho. Nos momentos em que nós estamos alegres, felizes e tristes, Deus nos olha como filhos. Nos momentos em que fazemos bons acertos na nossa vida, Deus nos olha como filhos. Nos momentos em que não fazemos tão bons acertos, Deus nos olha como filhos. Que bom seria se a gente recuperasse isso, ou tomasse consciência disso, porque às vezes a gente não toma consciência, é tanta coisa que a gente faz e corre para cá, corre para lá, e não entende isso. Mas que bom seria se todos os dias de manhã, quando você levanta, olhe para o espelho e diga, eu sou filho de Deus. Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a vida muitas vezes nos coloca um checkmate, com tranquilidade dizer, eu sou o filho de Deus. Recuperar esse sentido da nossa filiação divina é muito necessário. E não é uma morfina para aliviar a dor ou para aliviar o sofrimento, não é isso. É a realidade. Somos filhos de Deus. Todo o Novo Testamento vai trabalhar isso. Paulo vai trabalhar isso nas suas cartas. João, na primeira, segunda carta, vai trabalhar isso. Somos filhos de Deus, através de Jesus, obviamente. Somos filhos por doação, obviamente, mas somos filhos. Somos filho no filho, vai dizer depois Irineu de Leão. Mas recuperar esse sentido, se nós recuperamos o sentido de que Deus é o nosso Pai e olhamos para Deus como esse Pai, recuperar também o sentido de que sou filho, sou filha de Deus. Tanta coisa seria mais fácil e mudaria na nossa vida se a gente recuperasse isso. Se a gente pensasse, não estou sozinho. Sou filho, sou filha de Deus. E se eu sou filho e filha de Deus, esse Pai não me abandona. Mesmo que esse Pai se silencie. E Deus tem os seus silêncios. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele me abandonou. Significa que Ele está presente, significa que Ele segue ali junto comigo. Então, Pai nosso. Por que eu chamo Deus de Pai? Porque eu sou filho, porque você é filha. Por isso nós podemos rezar confiantes. Pai nosso que estás no céu. Uma das moções da oração do Pai Nosso na nova edição agora do Missal é isso. Somos chamados filhos e filhas de Deus.
E realmente o somos, retomando lá a carta de São João. Por isso podemos rezar confiantes. E aí a Assembleia começa, todos juntos, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Recuperar a santidade de Deus na nossa vida. Recuperar a santidade de Deus na nossa história. Nosso Deus é um Deus Pai, todo misericordioso, todo amoroso e todo santo. Separado. Não se mistura às nossas imundícias. Ao contrário, nos tira das nossas imundícias, mas não se mistura. É Pai que cuida, é Pai que ama, é Pai que protege e é Pai que perdoa. Então o Pai Nosso é a primeira coisa, é a primeira súplica, eu diria a única súplica que Jesus nos ensina. Se você perguntar qual é a oração que Jesus ensinou para fazer, Jesus não ensinou a fazer nenhuma novena. Jesus não ensinou a fazer nenhum tipo de ladainha. A única e exclusiva oração que Jesus ensinou e que nós vemos nas Sagradas Escrituras é essa súplica, que é a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos toda a oração do Pai Nosso. Solicitamos que seja santificado o vosso nome, não porque Deus o necessite, porque Deus já é santo, mas porque é o que mais nos convém. O Senhor ensina-nos a rezar de modo adequado para que sejamos felizes com Ele. A Quaresma é um tempo propício para intensificar a nossa oração, para ouvir melhor o Espírito Santo em nós, e por isso colocamos novamente nos nossos lábios a oração do Pai Nosso. Oração que deve ser para nós cristãos uma oração cotidiana e que deveria ser repetida por nós várias vezes ao dia. É uma oração riquíssima e se nós fôssemos analisar e meditar cada petição da oração do Pai Nosso, cada coisa que a oração do Pai Nosso vai descrevendo para nós. Mas antes da gente meditar e ver tudo isso, nós deveríamos ter essa oração como a nossa oração. A oração do Pai Nosso é a oração que identifica o cristão. Só o cristão faz essa oração, porque só o cristão crê que Deus é Pai. Santificar o nome de Deus, e aí vai dizer então o Catecismo da Igreja Católica, é antes de mais um louvor que reconhece a Deus como santo. De fato, Deus revelou o seu santo nome a Moisés e quis que o povo lhe fosse consagrado como uma nação santa na qual ele habitava. Santificar o nome de Deus nos chama a santificação. É desejar que a consagração batismal vivifique toda a nossa vida. É pedir além disso, com a nossa vida e a nossa oração, que o nome de Deus seja conhecido e bendito por todos os homens, vai dizer o Catecismo, então, da Igreja Católica. Santificar o nome de Deus significa que nos chama a santificação. É desejar que a nossa consagração batismal vivifique na nossa vida. É isso. Então, quando eu peço santificado seja o vosso nome, em outras palavras, eu estou dizendo a Deus que eu também seja santificado, assim como o vosso nome é santificado. Que o meu batismo frutifique na minha vida e produza frutos de santificação no meu coração e na minha história. Santificação aqui não só no sentido moral, viu? Tem muita gente que acha que santo é aquele que fica parado, olhando para o céu, carinha bonitinha, que isso, que aquilo. Não tem nada a ver com santo. Isso daí é a arte renascentista do século XV, XVI, XVII. Isso daí é a arte que os artistas exprimiram que o santo é assim, mas o santo não é assim. O santo é aquele que sim, enfrenta as dificuldades. O santo é aquele que sim caiu, que teve dificuldades, que teve pecados. Ninguém nega isso do santo. Bernadette Soberru, que nós celebrávamos há poucos dias na igreja, vai dizer, olha, seria muito mais vantajoso para nós cristãos sabermos os defeitos dos santos e o que os santos fizeram para se corrigir, do que ficar sabendo só a história das suas virtudes. Porque todos nós estamos no caminho da santidade, mas nem sempre frutificamos essa santidade no nosso coração e na nossa vida. E por isso, quando nós então rezamos a oração do Pai Nosso e pedimos que o nome de Deus seja santificado, ao mesmo tempo nós pedimos então que a nossa consagração batismal produza frutos de santificação na nossa vida também.
E ao pedir que o nome de Deus seja santificado, nós pedimos também que esse nome seja conhecido no mundo inteiro. Meu irmão e minha irmã, a necessidade e a tarefa da missão da igreja continua. A igreja precisa ser missionária, não pode parar. Nós não podemos estar fechados dentro das nossas sacristias, já dizia o Papa Francisco. Tem uma geração de padre que vive dentro de sacristia. Não. Para que o nome de Deus seja santificado, o nome de Deus precisa ser anunciado. E não ser anunciado como um Deus severo, porque daí não vai santificar nada, vai só debandar o povo que ainda resta. Mas anunciar esse nome de Deus, que é um Deus que é Pai, que gera, que produz vida, que produz liberdade, que traz alegria, que me acolhe, que me chama à conversão e que vai santificando a minha vida. Ou seja, o santo é aquele que foi realizado. O pecador é aquele que não é realizado. O santo é aquele que se realizou. Se eu vou emendando um caminho de santidade, apesar dos meus defeitos, e ninguém de nós é santo, a gente se conhece muito bem, mas se eu vou empreendendo um caminho de santidade, eu vou santificando o nome de Deus. E Deus vai me santificando. E não me santifico sozinho, me santifico com todos aqueles que estão junto comigo. E o nome de Deus vai sendo anunciado, porque é com a minha vida que eu anuncio. Não é saindo pelas praças gritando o nome de Jesus que Jesus vai ser anunciado. O povo nem quer escutar. É com a minha vida que então eu vou anunciando e vou santificando o nome de Deus. Que nessa quaresma então, meu irmão, eu desejo muito, muito, muito. Recupera essa realidade da paternidade de Deus, essa realidade que nós somos filhos de Deus e que o nome de Deus precisa ser santificado na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa sociedade. Vamos concluindo então o nosso programa com essa oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Fique agora com um Bom Dia Evangelizar.